A gente volta aqui nos estúdios a debater esse tema com a especialista em saúde mental, que é a Renata Rayane, e com o psicólogo Manuel Francisco, que gentilmente atenderam o convite aqui do Correio Debate para essa discussão. Agora, eu pergunto, vou começar esse bloco para o doutor Manuel, depois a Renata também pode opinar. Primeiro, queria saber de vocês dois, como é que vocês enxergam o resultado? Esse tão dispare aí, esse resultado, 91% a 9%. Olha, eu enxergo como muito preocupante, né? Eu caminho na orla também, isso é um fato, mas retirar essas pessoas de lá, certo. Mas aonde colocaríamos essas pessoas, né? Por que retirar? Por que não trabalhar na possibilidade de conscientizar, ressocializar? Existem muitos projetos aí para isso. Não é simplesmente retirar, são pessoas como eu, são pessoas como você, que estão em situações de vulnerabilidade e que chegaram ali por algum motivo. Imagine que hoje é aquela pessoa, mas de repente amanhã poderia ser alguma pessoa da tua casa, por algum motivo. Então, a gente precisa ter sensibilidade ao se reportar ao outro. Por isso que eu me preocupo, mas em contrapartida eu entendo a questão da segurança e da preocupação com a sua segurança e da sua família, mas não é simplesmente dizer, olha, as pessoas precisam ser retiradas. Não, para que as pessoas precisem ser retiradas, precisa se desenvolver um conjunto de políticas que assistenciem aquelas pessoas e, consequentemente, aquelas famílias que estão ali naquele contexto. Renata, qual é a sua visão desse resultado? Concordo muito, né, com o que o companheiro acabou de falar, né, e de pensar, enquanto sociedade, o que é que a gente tem de princípios, né, e aí quando a gente fala sobre direitos humanos, a gente sempre acaba pensando que direitos humanos está voltada para uma perspectiva de que não atende a todas as pessoas, sendo que desde a Constituição Federal a gente busca entender, né, a universalização do cuidado e de pensar que nem todas as pessoas que estão em situação de rua, elas estão em uso de risco, né, de substâncias psicoativas, mas que outras contradições da vida mesmo atravessam. E aí se a gente pensar, né, que a partir da Covid-19, as expressões da questão social, né, as vulnerabilidades, as desigualdades, elas se escancararam, né? E aí talvez isso seja um reflexo, né, da nossa própria contradição enquanto sociedade e de pensar o fortalecimento de políticas públicas como a política de assistência social, né, a política de habitação, de acesso e do direito à própria cidade. Vou fazer uma pergunta aqui que vai muito na linha das respostas dessas pessoas que transitam ali pela orla marítima, né? Turistas, moradores locais. Seguinte, não há um risco desse aglomerado crescer e se tornar efetivamente uma Cracolândia, se não for retirada agora no início desse processo? Agora eu passo a bola para vocês. Na verdade, pode ficar à vontade. Na verdade, existe um risco de tudo, né? Se a gente for levar em consideração, cresce o número de pessoas que desenvolvem dependência química a cada dia, né? Mas o que é que tem sido feito para lidar com isso? A minha grande pergunta sempre vai ser essa. Porque, veja só, eu vejo uma pessoa ali, aquela pessoa é dependente química, muito fácil eu xingar aquela pessoa, dizer, olha, é um marginal. Pensa comigo, você acha que aquela pessoa realmente queria estar naquela situação? O que é que faz com que ela não saia daquele contexto? Por que será? Será que existe algo que vai além do comportamental? O problema é que, às vezes, as pessoas elas estão acostumadas a enxergar a dependência química como uma demanda de natureza simplesmente comportamental. E não é. Gera-se uma dependência neurofisiológica, tá? Ou seja, quando a pessoa ela abusa uma substância, existe uma hiperativação de determinados núcleos encefálicos que estão na formação reticular e o cérebro ele trabalha numa capacidade muito maior. Então, o que acontece? O sistema nervoso ele vai buscar constantemente aquela substância como um sistema de prazer e recompensa, né? Então, às vezes, não é você olhar simplesmente com uma visão marginalizada e criminalizada, mas sim você pensar o que é que faz com que essa pessoa esteja nessa situação. É só por isso? Renata. E concordo mais uma vez com o que o colega pontuou e de pensar, né, que
dentro de uma visão um tanto simplista, a gente tende a culpabilizar as pessoas que estão atravessando essa situação. E a gente, enquanto sociedade, o que a gente pode fazer, né? De pensar o fortalecimento de políticas públicas de acesso à renda, à habitação, à alimentação, à dignidade humana, né? É de pensar que essas pessoas, elas são sujeitos de direitos e elas se encontram nessa situação não porque ela quer, mas pela própria contradição, mais uma vez, da nossa própria sociedade. Então eu posso entender que vocês são totalmente contra a retirada compulsória dessas pessoas, né? Como propôs o presidente da PBTUR. Sim. Sim, com toda certeza. Em relação a essas pessoas que estão lá, porque tem diferentes níveis, né? Tem os iniciantes que começaram agora, mas tem gente já num processo mais avançado de consumo de drogas, talvez até mais pesadas, ali dentro daquele núcleo. Tá? Isso aos poucos vai se avolumando. Tem como recuperar essas pessoas, ressocializá-las, inseri-las novamente dentro do cotidiano de uma sociedade? Sem sombra de dúvidas, né? Eu costumo dizer no meu consultório, no meu dia a dia, que há um jeito para tudo, né? Mas o que a gente precisa fazer? A gente precisa trabalhar motivação, autoconhecimento, autopercepção. Vamos lá. O que faz você em casa sentir muita vontade de comer? Muita gente me diria, olha, é a ansiedade. Manuel, eu como às vezes sem pensar, eu como simplesmente por prazer. Alguns estudos já indicam que existe uma dependência alimentar. Então, em que você é melhor do que aquela pessoa? Por que você não consegue se controlar? Por que você não consegue se controlar e, em contrapartida, você está solicitando que outra pessoa se controle? E veja, existem pessoas que estão em situação de obesidade grave, por conta de falta de autocontrole. Então, gente, é isso que a dependência faz. É o que a colega falou, é você olhar e ter um olhar mais humanizado. São pessoas que estão ali, são vidas. Então, a gente precisa, de fato, ter essa sensibilidade. Renata. Dentro da Política Nacional de Saúde e álcool e outras drogas, a gente trabalha dentro de uma perspectiva de projeto terapêutico singular. E aí, dentro dessa estratégia de trabalho, a gente atua, né, dentro do Sistema Único de Saúde, pensando junto com essas pessoas quais são as estratégias que a gente pode elaborar, né, dentro da intersetorialidade, articulando não só a saúde, mas outras políticas públicas, quais que são as estratégias de modificação, né, de criação de projetos de vida, de criação de estratégias que façam com que as pessoas elas sejam vistas de fato, né, e acessem todas as políticas, né, e todas as garantias legais que estão previstas e que a gente, quando cidadão, acessa e outra pessoa não acessa. Então, por que eu posso acessar e a outra pessoa não tem esse direito? Então, é de a gente acreditar, né, que enquanto sujeitos humanos, nós temos uma diversidade imensa e não é porque as pessoas estão, né, dentro dessa situação de vulnerabilidade, né, de uma vivência que é totalmente diferente da nossa, que ela não tem a capacidade de estar dentro dessa sociedade como um todo. Ok. Queria agradecer os dois a presença aqui no Correio Debate, nessa contribuição dessa discussão polêmica e importante para toda a sociedade. Renata Rayane, que é especialista em assistente social, especialista nesse tema, que representou também aqui a Secretaria de Saúde do Estado, e o doutor Manuel Francisco, que é psicólogo também, especialista no assunto. Aos dois, muito obrigado, bom final de semana, foi um prazer tê-los aqui.